Olá, queridos amigos. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, a nossa conversa, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador, ao nosso irmão maior, Jesus, a toda a espiritualidade superior, os nossos anjos da guarda e mentores, e rogar a proteção para esse momento, para que possamos passar o esclarecimento, sobretudo a consolação para os corações que sofrem. Obrigado, Senhor, guia-nos nessa palestra, nessa conversa. Muito obrigado pela proteção e que o Senhor possa espalhar toda essa energia a todos nós. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a Messe de Amor Ponta Grossa por mais essa oportunidade que temos de reflexões, de conversarmos um pouco mais sobre a nossa amada doutrina espírita, que nós espíritas já temos a plena convicção que temos o Consolador prometido já em nossos corações. Consolador prometido que tanto nos esclarece, cumpre a sua missão de esclarecimento e, sobretudo, de consolação, que é o principal objetivo da doutrina espírita, é a consolação através do esclarecimento. Porque só assim o ser humano consegue fugir da sua ignorância através de indagações, através da busca pelo conhecimento. Conhecimento este que a doutrina espírita traz límpida, simples do Evangelho. E temos nós, como divulgadores da doutrina, temos que ter esse cuidado em passar a nossa doutrina de uma forma que corações mais simples possam entender. Então é muito importante essa simplicidade, não deixando de lado a importância e divulgar dessa forma, de uma forma que todos possam receber. Todos nós temos percalços, dificuldades, temos os nossos sofrimentos, as nossas quedas, principalmente nesse momento em que nós da doutrina espírita designamos como o termo transição planetária, embora todas as outras doutrinas também sentem um momento diferente que passamos. Precisamos mais do que nunca colocar em prática o Evangelho, pois já há milênios a mensagem vem sendo dita, vem sendo divulgada e esclarecida, e hoje, com o nosso Consolador prometido aí, rogamos graças a Deus por já aceitarmos a doutrina espírita como o Consolador prometido, que tanto nos facilita a caminhada nesses momentos tão difíceis. Nos consola o coração saber que a vida não cessa. A vida é uma só, mas as existências se perdem pelos milênios. Viveremos muito, muito e teremos ainda muitas
existências. O melhor exemplo que temos, a melhor forma que temos em divulgar a nossa doutrina é através do exemplo. Encarnar o Evangelho e colocá-lo em prática nas mais simples situações da vida. Precisamos mais do que nunca. E eu convido a todos os simpatizantes da doutrina, aqueles que ainda não a conhecem, mas têm uma curiosidade, às vezes um receio, talvez por algum medo, por algum certo preconceito. Nós os convidamos a estudar. Você pode ler os livros da doutrina, começando pelo Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, centenas de perguntas e respostas, no qual o nosso codificador Allan Kardec, que veio com essa missão de encarnar a doutrina espírita, de fazer concretizar o Consolador prometido na Terra. Esse é o momento. E o nosso querido Chico, o nosso Chico Xavier, que veio com essa missão da psicografia e várias outras mediunidades, mas que também encarnou a doutrina nos seus nas suas centenas de livros psicografados, e o seu tempo foi cedido para os espíritos ditaram e ele psicografou. Então, temos uma rica literatura. Somos gratos por isso. Para a nossa conversa de hoje, nós trazemos essa grande personagem do Evangelho, o nosso querido Saulo de Tarso. Esse personagem tem muitas características que nós hoje carregamos, que nós hoje temos, porque Saulo de Tarso, ele veio assim ricamente, com muitos recursos para o desenvolvimento da sua missão que ele deveria cumprir através do amor. Essa é uma das questões que vamos debater aqui. Saulo, infelizmente, escolheu a via da dor. Aceitou a sua missão pela via da dor. É lindo a gente imaginar a estrada de Damasco. Todos nós, ou quase todos, já ouvimos, já estudamos algo a respeito do grande momento da estrada de Damasco. Então a gente imagina, né, no nosso pensamento lúdico, o Saulo contemplando o Cristo na sua glória espiritual, aquele sol que se manifestou em sua frente, que o chegou a cegar, e achamos lindo, quando na verdade Saulo estava sendo humilhado. Não que isso fosse o objetivo do Cristo, mas ele, Saulo, por carregar tantos preconceitos, tanto orgulho de raça, orgulho de doutrina, ele se sentiu destruído, porque toda a sua concepção estava sendo ali evaporada. E ali ele iniciava um novo caminho. Estrada de Damasco representa
numa interpretação simples, a escolha que muitos de nós fazemos em nossas vidas. Escolhemos colocar em prática o nosso Evangelho através da dor. Somos, primeiramente, convidados pelo amor. Mas, infelizmente, eu digo por mim, falo por mim mesmo, eu escolho sempre através da dor. Que é a dor, essa grande professora que nos ajuda a refletir, a buscar o conhecimento, o esclarecimento. E muitos de nós encontramos esse esclarecimento, essa consolação nessa amada doutrina espírita. Consolação, sobretudo. E Saulo veio com esses recursos materiais. Ele era rico, herdou muita riqueza material. Tinha recursos intelectuais. Era muito inteligente, estudou nas melhores escolas da época. Recursos fisiológicos. Tinha muita saúde, era forte, praticava esportes, uma saúde de ferro. Tinha os recursos políticos, ele era um doutor da lei, um juiz, né? Tinha influências. Ele veio com uma bagagem muito completa para o cumprimento da sua missão de divulgação da doutrina do Cristo. Muitas facilidades. Ele podia atingir o local que ele quisesse, que ele imaginasse, ele podia influenciar. Porém, com um instinto ainda meio transviado, um instinto não muito ainda bem conduzido, ele se deixou levar pelo orgulho de raça, pelos preconceitos. Em seu pensamento, em o que ele considerava que as lições de Moisés tinham que ser cumpridas a ferro e fogo. E que aqueles adeptos do caminho que seguiam um tal de Jesus Cristo de Nazaré fermentavam uma ideologia perigosa, um veneno ideológico, ele considerava. Então ele tinha esse instinto mal conduzido. O Livro dos Espíritos vem nos ajudar nessa questão do inteligência, o instinto, onde Kardec pergunta assim: pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência, isto é, precisar onde acaba um e começa outro? E os espíritos respondem: não, porque muitas vezes se misturam, se confundem instinto e inteligência. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então o instinto, ele permanece em nós. Temos que evangelizá-lo, porque ele nasce pequeno como uma semente e temos que desenvolver. E Kardec ainda pergunta: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem, vão acabando de acordo com o desenvolvimento da inteligência? Ou seja, você vai desenvolvendo essa inteligência intelectual, ao mesmo tempo que esse desenvolvimento se dá, o instinto diminui? Será? Esse instinto que muitas vezes
nos salva de situações perigosas. Não? O instinto que a gente percebe dos animais, um instinto belo de se observar é o da abelha, em que dentro da sua atividade de colher o néctar das plantas, ela acaba aderindo o pólen de várias espécies vegetais, e dentro dessa missão ela acaba que perpetuando muitas plantas. E o que nós fazemos hoje é acabar com as abelhas, não é? Então esse instinto da abelha em produzir o mel é lindo, né? Por isso que Kardec insiste na questão e pergunta se esse instinto diminui de acordo com o desenvolvimento intelectual. Será? O instinto não diminui. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. O instinto nunca se transvia. Porque nem sempre é guia infalível a inteligência, a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Então veja, a gente percebe uma característica de Saulo, que ele acaba que perdendo essa razão pela contaminação do orgulho e egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Mas para que possamos prosseguir nesse esclarecimento das características de Saulo, há um grande personagem no cristianismo primitivo que convivia com Saulo, é o nosso Estevão. Estevão, já aceitando a doutrina do Cristo, já convertido ao cristianismo, ele que já com as lições de Moisés, ele já havia conquistado grandes valores espirituais, mas quando conheceu o Cristo, ele deu um salto, voou longe. E Estevão, já influenciando as circunvizinhanças, a população, fazendo palestras também, consolando, ajudando, até realizando curas, começou a chamar a atenção do sinédrio, dos fariseus, publicanos, e foi capturado por Saulo para que ele esclarecesse por que ele estava desertando da doutrina de Moisés para aceitar aquela ideologia venenosa do Cristo, que Saulo considerava ser. Então, Saulo já havia decretado para que ele se esclarecesse diante do sinédrio, e ele estava lá numa espécie de tribunal, o Estevão, diante de Saulo, explicando, esclarecendo. Claro que Estevão estava com medo, mas ele estava ali, na verdade, entregue. Ele estava mais preocupado em divulgar a doutrina do Cristo do que algo lhe acontecesse.
para Estevão era uma grande oportunidade, um grande testemunho que o Cristo estava lhe proporcionando. Então, Estevão, ele fala assim, diante de toda a rede farisaica. Essa fala está contida no livro Paulo e Estevão, uma grande psicografia de Chico Xavier, onde ele nos traz o evangelho puro, o que aconteceu nos bastidores, traz uma fala esclarecedora. E é muito, muito lindo, um livro maravilhoso. Então Estevão fala assim, diante do Sinédrio. Falais de Moisés e dos profetas, repito, acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus? O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Aqui ele começa a citar agora os profetas da época, começando por Jeremias. Jeremias conheceu longas noites de angústia a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso, entre as perdições de Babilônia. Amós era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias sofreu toda sorte de perseguições, compelido a recolher-se no deserto, tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras foi modelo de sacrifício pela paz dos seus compatriotas. Ezequiel foi condenado à morte por haver proclamado a verdade. Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Mencionai os nossos heróicos profetas, instrutores do passado, tão só para justificar o gozo egoístico de vossas vidas? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração, que é o templo divino? Incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falai do amor de Deus? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? Essa foi a fala de defesa no tribunal de Estevão, diante de todos os sacerdotes, diante do juiz da causa, Saulo. E Saulo, com esse instinto mal conduzido, um instinto de proteção da lei de Moisés, perdeu a paciência. Então, partiu para a agressão, esbofeteou a face de Estevão. Nesse momento em que Saulo tem como atitude esse instinto transviado, querendo proteger a lei de Moisés, esbofeteando, esmurrando a face de Estevão, ele percebe que Estevão não reage. Ele observa aquela serenidade que ele nunca havia observado antes, nunca tinha tido contato com aquele tipo de paciência, calma, serenidade, já que Saulo havia desenvolvido os valores intelectuais, racionais, materiais, e deixara de lado
os valores espirituais, as virtudes do espírito, ele não conhecia aquele tipo de serenidade, embora ele buscasse desde sempre, sem o saber. Então ele fala assim, esboçando um sorriso de zombaria, Saulo advertiu o superior altaneiro. Não reages, covarde. Tua escola é também a da covardia, a da indignidade? E olha só como o nosso Emmanuel descreve como é o cristão verdadeiro. Emmanuel fala assim: o pregador cristão, apesar dos olhos molhados, Estevão, os olhos molhados, o pregador cristão respondeu com firmeza: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. O que isso quer dizer, minha gente? É o Evangelho na prática. Lembram que todos nós, de todas as doutrinas, todas as religiões, quando lemos nos livros sagrados, quando está escrito lá, oferece a outra face. Então, nós da doutrina espírita, nós temos o cuidado em obter o espírito da letra, em fazer uma leitura racional, espiritual, inteligente do Evangelho e retirarmos a lição espiritual. Não interpretar literalmente todas as letras. Se em um versículo eu não posso interpretar literalmente, todos os outros eu não posso interpretar literalmente. Devo tirar sempre o espírito da letra. Então oferece a outra face. A face da dignidade. Então, Emmanuel continua, verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, Saulo percebendo isso, doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos chamejantes. Parecia no auge da irritação a extravasar nos maiores despropósitos. Dir-se-ia haver chegado ao cúmulo de tolerância e resistência. Então Saulo já não se aguentava mais de fúria, de raiva. E o que Saulo conseguiu conquistar com tanto poder, com tanta influência, não é? Praticamente só os recursos do mundo, não é mesmo? Então, Saulo, diante do que Estevão apresentou no Sinédrio, ele decreta a morte de Estevão através do seu apedrejamento. E durante esse ato, Estevão ainda teve mais uma oportunidade de oferecer a outra face, a face espiritual, em que ele rogava ao Cristo o cuidado com Saulo. Ele dizia que Saulo, quando o conhecesse, ele iria amá-lo tanto quanto amou Moisés. Saulo achou aquilo uma coisa muito, muito diferente. Ele não conseguia compreender a serenidade de Estevão diante
da morte horrenda através do seu apedrejamento. Imagine você sendo apedrejado, não literalmente falando, mas sendo caluniado, mal falado, e você ainda bem dizer o seu caluniador. Então é esse grau de evangelho que nós temos que buscar, é oferecer a outra face. Diante disso, Saulo não teve outra alternativa senão iniciar as primeiras perseguições. Porém, mal sabia Saulo que Estevão era o seu cunhado. Estevão era irmão de Abigail. Abigail era noiva de Saulo, também uma grande personagem do Evangelho que acompanhava Saulo. E quando ela foi conhecer aquele adepto do caminho, o caminho era um termo designado para os primeiros cristãos, para os primeiros amigos, os discípulos de Jesus. Então, eles eram designados como o caminho. E Lucas, mais tarde, com todo o seu esclarecimento, veio a sugerir o termo cristãos, que adotamos até hoje. E Abigail, quando foi conhecer aquele famoso Estevão que pregava pelas ruas, realizava curas também, e que estava sendo decretada a sua morte através do apedrejamento, quis conhecer. Quando ela se deparou, era o seu irmão. Aquilo foi para Saulo também muito difícil. Ele não entendia. Quanto mais ele perseguia o Cristo, mais o Cristo lhe dava provas e sinais de que ele deveria seguir o caminho do Evangelho. Mas ele relutou. Ele não aceitou a via do amor e bateu o pé. Eu quero a via da dor. Então Saulo iniciou as primeiras perseguições, com todo o apoio do Sinédrio, com todo o apoio dos políticos da época. Saulo havia conquistado grande apoio da rede farisaica. Com a sua força, o seu ímpeto de espírito, ele havia conquistado também grandes inimigos. Porém, a sua força, a sua influência era ainda maior. Ele inicia essas primeiras perseguições, porque para Saulo ele já havia entendido e observado que as lições do Cristo, as lições de Jesus, não estavam apenas circunscritas a Jerusalém, num pequeno círculo. Já haviam essas lições se espalhadas para as circunvizinhanças, através de grandes discípulos que haviam aceitado a missão de fazer o esclarecimento para os gentios. Então, Saulo organiza uma comitiva e vai para o deserto através de caminhos penosos e difíceis. Ele vai combater a doutrina do Cristo. Porém, durante o caminho, ele mal sabe o que lhe vai acontecer. Ele começa a ter pensamentos, ideias, a raciocinar sobre tudo o que ele fez na vida.
E durante o caminho, ele tem muitas percepções. Ele começa a ter ideias da sua infância, como que ele tanto lutava por buscar aquela serenidade que ele havia percebido em Estevão. E ele diz mais ou menos assim, como o nosso querido Emmanuel descreve aqui no romance. Já no deserto, ao fim de 3 dias, a pequena caravana se desloca de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarsense, Saulo, sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe vinham constantes na mente. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Forças secretas. Diante de algumas situações difíceis de nossas vidas, muitas vezes ideias nos vêm à cabeça, ideias boas ou más. Cabe a nós escolhermos. Mas temos uma questão no Livro dos Espíritos que nos vem socorrer sobre esse esclarecimento, essa questão. É a famosa pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Ao que os espíritos respondem: sim, muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então nós escolhemos por quem queremos ser dirigidos. Através das nossas escolhas, pequenas escolhas do dia a dia, até a música em que ouvimos, em que a gente acha inocente, uma letra chula, e que não vai ter nenhuma influenciação espiritual nisso. O que assistimos nos nossos televisores, as nossas companhias, nossas conversas, tudo isso são escolhas feitas por nós mesmos, nas quais estabelecemos sintonias espirituais, companhias espirituais. E somos influenciados, recebemos sugestões e ideias. Emmanuel continua descrevendo aqui as emoções de Saulo durante a caminhada, a ida, na entrada da estrada de Damasco. Desde a adolescência, que ele encarecia a paz interior, Saulo tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Num primeiro momento, quando li esse termo, sede de estabilidade, já me veio à cabeça estabilidade material. Quem de nós não tem essa sede de estabilidade profissional, não é mesmo? Mas Saulo tinha uma outra sede, desde muito jovem. Ele continua aqui. Onde encontrar aquela serenidade? Então essa é a sede de Saulo, a conquista de valores espirituais, que tão cedo foram objetos de suas cogitações mais íntimas. Os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei de Moisés. Então Saulo procurava essa paz espiritual. Onde então a paz espiritual que tanto desejava nos esforços comuns? E isso ele estava a caminho, junto com a caravana, quando, de repente, em meio a essas emoções, o acontecido ocorre.
um sol, um verdadeiro sol se manifesta à sua frente. Saulo, que antes estava cego pelo orgulho, egoísmo, orgulho de raça, agora fica cego fisiologicamente, porém inverte-se, ele enxerga as virtudes espirituais, aceita as lições do Cristo, percebe o erro que havia cometido e que estava a cometer através das perseguições e se torna o maior divulgador da doutrina do Cristo. Combate a empresa que ele mesmo iniciou, a empresa das perseguições, que perdura até hoje, né, para algumas doutrinas. E Saulo, ele tem uma grande modificação fisiológica. Então, ele escolhe a via da dor para praticar, para colocar em prática a sua missão através das forças agressivas da natureza, o trabalho difícil, o tear pesado. Ele se torna um tecelão no deserto, conhece outros adeptos do caminho e sonha com a sua amada Abigail. Que nesse momento, eu sempre brinco que é assim, é mais ou menos assim, para a gente entender a vivência de Saulo nesse momento. Ele se encontra com Abigail em sonho e ela lhe transfere, lhe esclarece algo muito importante. E para nós entendermos, eu que sou da área de alimentos, a gente estuda uma molécula que é o ATP, adenosina trifosfato. É a molécula que nos mantém vivo aqui no planeta Terra. Nós, seres orgânicos, precisamos do ATP. É o pão de cada dia. Porém, Saulo recebe o ATP de Abigail, o pão espiritual. E em sonho, ele lhe indaga como colocar em prática essa missão do Cristo. Então lá vai o primeiro A de ama. Ama Saulo. Aí Saulo continua na sua indagação. Mas como? Na segunda letra seria o T. Ela diz, trabalha. E Saulo ainda, em sonho, lhe pergunta, e vai lhe perguntando, e ela diz, esperança. E o P de perdoa. Perdão. A grande lição que o Cristo nos deu foi pregado numa cruz, a lição do perdão. Como a nos dizer que para perdoarmos dói, mas é necessário. Então Saulo conquista essa serenidade e a gente pode ter como lição o Saulo sendo como essa transição planetária, em que temos a grande oportunidade em colocarmos o Evangelho em prática. Eu agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade e fiquem todos com Deus.